como fazer as entrevistas para a escrita do seu livro de não ficção. Seja a história de uma outra pessoa que você está escrevendo, de repente de um familiar, ou a história da sua família, ou até mesmo a sua própria autobiografia, que você esteja precisando aí entrevistar outras pessoas para poder se relembrar, para poder ter mais detalhes sobre algum episódio que tenha acontecido, né? A entrevista, ela é uma técnica que inclusive faz parte, né, do jornalismo literário, da escrita de livros de não ficção, né? Qualquer história que a gente está precisando resgatar passa pela necessidade da gente fazer entrevistas, né? E neste vídeo eu vou explicar como é que é a postura do entrevistador, né? Essa pessoa que vai lá e com técnica, né? Com uma presença, né? Com uma postura realmente assim elaborada, né? Planejada, chega à entrevista preparada, né? Para poder perguntar o que precisa ser perguntado, para poder conduzi-la, né, conduzir esse período da melhor forma possível para que você consiga obter as informações necessárias para a escrita do seu livro, né? Porque muitas vezes, se você chega para as pessoas e apenas pede para elas contarem o que elas lembram livremente, a possibilidade, a probabilidade de você sair dessa conversa sem muita informação para poder escrever o seu livro é grande, né? E ainda mais quando a gente está falando aí de memórias, né? Porque as memórias, elas são falhas, né? A gente não se lembra de tudo, não se lembra de detalhes, né? Nós mesmos, né? Muitas vezes a gente entrevista outras pessoas para poder escrever a nossa própria história justamente porque a gente não está se lembrando de tudo, né? É muito comum quando a gente faz a nossa própria autobiografia, a gente mesmo vai lembrando e vai escrevendo, mas alguns episódios a gente esquece, né? E nessas ocasiões, às vezes a gente opta por deixar passar sem os detalhes, mas muitas vezes esses detalhes são super importantes, né? São algum acontecimento relevante para a escrita do livro, e a gente sempre vai acabar abordando aquela pessoa que estava com a gente, que lembra, pedindo ajuda para poder trazer mais detalhes, né? E se você for fazer isso de uma maneira bastante preparada, com certeza, né, essa escrita vai sair com mais detalhes, com mais precisão, você vai conseguir obter as informações que você precisa para escrever seu livro da melhor forma. Aproveitando para me apresentar, eu sou Gabriela Gasparin, jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. Aproveito para te convidar para conhecer o nosso site, vidarialivros.com.br. Lá nós temos todos os nossos títulos, os serviços que nós prestamos, o nosso Instagram também, Vidaria Livros. E aproveito para pedir para você curtir aqui o vídeo se você gostar, ajudar o vídeo também a ser disseminado para as mais pessoas e para você também seguir, né, a nossa página para receber mais conteúdo sobre escrita de não ficção. Afinal de contas, se você está por aqui é porque você está interessado ou está no caminho ou escrevendo um livro, né, sobre a sua história, sobre a história de alguém, né, de alguma família, de uma instituição, tá bom, gente? Mas então vamos lá, deixa eu explicar para vocês então, primeiro, né, como que por que é tão importante a entrevista, né? Eu já adiantei um pouquinho, mas o que acontece? Quando a gente está reconstituindo uma história, né, nós temos duas formas de resgatar, né, os acontecimentos. Então, a primeira delas é por meio das memórias, né? Então, a gente tem a nossa própria memória, se a gente estava presente, a gente vai contar o que a gente viu, né? E vamos relatar aí com detalhes, a gente pode, para poder ajudar a nossa memória, a gente pode recorrer aí à segunda fonte de informação, que são os documentos, os arquivos, né? Então a gente pode procurar vídeos da época, de repente, fotos, né? Fotos que possam nos ajudar a lembrar alguns detalhes, as características de algumas pessoas, algumas informações ali dos eventos que a gente está descrevendo, né? Documentos, né? Podem ser certidões, né? De repente a gente está falando aí reconstituindo a data da nossa própria história. Nossa, não lembro exatamente qual foi o ano que eu me graduei, né? Você vai olhar lá no seu diploma, exatamente quais foram as disciplinas que você cursou, você não vai lembrar mais, mas vai estar lá no seu histórico escolar, né? Ou se você fez uma viagem, você não lembra exatamente, nossa, quando foi que eu decolei mesmo? Aí você vai procurar lá, né, a passagem aérea que você comprou na época, enfim, detalhes que vão trazendo aí, de repente, datas, informações de nomes de cidades, né, descrições que você não vai lembrar, porque a nossa memória, gente, não adianta, a gente esquece mesmo, né, se a gente não anota, se a gente não registra, principalmente detalhes assim, né, de datas, de eventos, de locais, tempos de duração de alguma coisa, né, os documentos nos ajudam muito, né. E o que acontece? Quando a gente está escrevendo, né, um livro sobre a nossa própria história, na maioria das vezes a gente né, a principal fonte de informação, obviamente, nós mesmos estamos lembrando o tempo todo da nossa história e contando, mas a gente é muito comum a gente esquecer. Tem um exemplo de um livro muito interessante, né, que é o livro de uma jornalista que ela
o nome dela é Bárbara Gância, né? E ela escreveu um livro contando a história dela com a dependência alcoólica, né? E neste livro, como várias vezes ela consumia elevadas quantidades, né, de bebidas, enfim, ela ficava com amnésia no dia seguinte, ela não se lembrava de alguns acontecimentos, então ela recorreu, né, ao auxílio de algumas amigas, de pessoas que estavam ali na época para poder contar o que aconteceu com ela, né? Inclusive o livro chama A Saideira, né? Recomendo, né, para quem quiser ter inspiração aí para poder escrever um livro sobre uma história pessoal, porque é um livro de uma autobiografia, na verdade é um livro de memórias, porque ela conta a vida toda dela, mas ela realmente está narrando aí como é que foi que ela conseguiu superar, né, e vencer, né, no caso o vício, né, a dependência química, com a bebida alcoólica. É muito legal a história dela, né, que pelo menos até o momento em que ela tinha escrito o livro, ela tinha conseguido, tinha tido sucesso aí na empreitada, né. E nesse livro ela até conta que tinha um outro livro de um autor que ela leu na época, que também tinha problemas com o alcoolismo, né? E ele, praticamente, o livro todo foi narrado na voz de pessoas, porque ele já não lembrava, a memória dele realmente ela era muito fraca, ele não conseguia se lembrar de quase nada, né? Então, é um exemplo, né? Mas a gente mesmo, no nosso dia a dia, né? Independentemente de episódios assim extremos, né? A gente esquece, né? Então, a gente vira e mexe, vai perguntar, na hora que a gente está escrevendo o nosso livro, a gente vai perguntar para outras pessoas, né? Então, se é uma pessoa que a gente já é próxima, a gente talvez não precise, né, de tanta cerimônia para fazer a entrevista, assim. Mas mesmo assim, gente, nós temos que ter algumas perguntas chaves que a gente vai fazer e conseguir ser minucioso na hora de fazer essa entrevista com a pessoa, né, que a gente chama de entrevista, porque senão a pessoa não vai falar o que a gente quer ouvir, né, e a gente tem que conduzir. E mais ainda, se a gente está escrevendo um livro, né, da história de uma outra pessoa, já até um pouco mais profissional, né, eu já fiz aqui uma série sobre a escrita de biografias, inclusive recomendo você procurar aqui no canal, né, chama Arte da Biografia série. Então a gente está escrevendo de repente a história sobre uma personalidade, ou sobre a nossa família, ou sobre alguém que a gente conhece, né, o nosso pai, a nossa mãe. É muito comum aqui na Vidaria Livros, né, os autores escreverem livros com a história dos familiares, por exemplo. A gente vai ter que fazer uma série de entrevistas com muitas pessoas para conseguir resgatar essa história, né? Então vai ser com os parentes, com os irmãos, com os primos, né, com as pessoas que conviveram com essa pessoa, colegas de trabalho, né, enfim, pessoas que estavam em determinados eventos importantes na história dessa pessoa. Então, tudo isso, né, a gente vai conseguir por meio da entrevista, né, e a entrevista, ela exige uma preparação, né. Eu sou formada em jornalismo, né, então antes de eu trabalhar com escrita de livros, eu trabalhei muito tempo na imprensa, né, eu fiz muita entrevista, então quando eu comecei a trabalhar com os livros, na verdade, na própria faculdade de jornalismo, a gente já aprende, a gente tem uma disciplina chamada jornalismo literário, né, que a gente já aprende a fazer longas reportagens e livros-reportagens, né, que são aqueles livros em que a gente escreve com base em apuração de fatos reais e entrevistas, reconstituindo uma história, né? E a gente aprende muito sobre a postura do entrevistador logo no começo da faculdade, né? Também quem aprende muito sobre isso são historiadores que trabalham com história oral, né? Que é aquela disciplina, né, que os historiadores, inclusive, demoraram um pouco, né, a área da história, né, é um campo que realmente preza muito pela confirmação dos fatos por meio de documentos, né, e como a memória é falha, né, é sujeita aí a esquecimentos e a alterações, os próprios historiadores dificilmente consideram, né, a história oral como uma comprovação muito, como uma comprovação dos fatos, né, mas ela é utilizada, sim, para poder complementar, né, para poder complementar e trazer informações para a escrita, né, de registros e de fatos históricos. E no jornalismo, basicamente, né, grande parte do material é feito por meio de entrevistas, né. E como é que é, então, gente, essa postura do entrevistador? Em primeiro lugar, a gente se prepara para essa entrevista. Então, a gente não chega na entrevista sem nenhum preparo, sem saber o que vai perguntar, sem ter informações a respeito da pessoa que a gente está indo entrevistar. Então é muito comum a gente pesquisar um pouco antes sobre quem que é a pessoa, qual que é a relação dela com a pessoa da história que a gente está escrevendo o livro, né? Se é a nossa própria história, é claro que a gente já sabe, né? Mais ou menos, né? Pelo menos a gente espera que a gente saiba, né? Mas se você esqueceu alguns detalhes, é bom pesquisar um pouquinho, né? Enfim, detalhes da história dessa pessoa, da vida dessa pessoa, para você não chegar lá sem conhecer a pessoa que você está entrevistando, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa muito importante é você fazer um roteirinho de perguntas. É claro que essas perguntas, elas podem ser modificadas, né, no decorrer da entrevista. Você não vai precisar
perguntar literalmente essas perguntas, tipo, de uma maneira muito engessada e muito técnica. Por quê? Porque dessa forma, você vai criar uma barreira entre você e seu entrevistado. E a probabilidade dele não se abrir e não contar a história para você de uma maneira fluida, natural e com os detalhes que você precisa é muito grande. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente fica um pouco tenso, nossa, tô indo fazer uma entrevista, né? Aí a gente já chega lá com aquela cara de entrevistador, né? Tipo, a gente tira toda a naturalidade de uma conversa e fala, bom, então tá bom, vamos começar? Eu vou te perguntar a entrevista. Aí pega nosso bloquinho, né? Lê lá e né? Qual que é o seu nome? Aí a pessoa fala o nome, sua idade, né? Ah, você estava presente naquele dia? O que você lembra? A pessoa vai ficar travada, né? Então vai ficar assim um diálogo que vai fazer com que até a pessoa ela não vai se soltar, ela não vai conseguir sentir aquela, enfim, conforto, né? Ela não vai se sentir apta a contar com naturalidade, né? Os detalhes daquela ocasião, sobre aquela pessoa, falar sobre aquela pessoa, a probabilidade dela omitir informações, ou de ela ficar um pouco preocupada, ai, nossa, né? Eu vou ficar aqui falando sobre o fulano, não vou falar nada só vou falar coisa boa, não vou falar nada negativo, porque vai ser publicado. Então, gente, tudo isso vai trazendo, né, um caráter irreal para aquela história. Então, aí é exatamente o oposto que a gente quer, né? Quando a gente está entrevistando alguém, a gente quer receber informações que a gente tenha daquela pessoa, né, ou da história, que extrapolem, né, as obviedades. A gente, se fosse só para ficar falando coisas, digamos assim, né, para passar os panos quentes, né, como é que se diz assim, né, quando a gente faz uma coisa meio, né, sem falar a verdade por trás, né, tem até uma expressão, mas ela me fugiu agora. Então você fica lá fazendo uma maquiagem, digamos assim, para poder, porque vai ser publicado, né? Então não é isso que a gente quer. Então como é que a gente faz para evitar esse tipo de situação, né? A gente vai chegar na entrevista com naturalidade e seguros, né? Que a gente, então, olha, não é nada demais, é mais um bate-papo que eu quero ter com você mesmo, para a gente poder relembrar algumas cenas para a escrita do livro, queria que você me contasse um pouquinho mais. Nossa, você lembra? E aí você vai contando, gente, como se você estivesse batendo um papo com aquela pessoa com naturalidade e faz as perguntas, né? E assim, outra coisa, o que eu esqueci de falar, que eu já tinha que ter falado logo no começo, né, que você vai gravar, a gente grava essa entrevista, né, hoje em dia todo mundo tem um celular aí que tem um gravador, né, então é importante gravar, porque na hora que a gente estiver, se a pessoa só falar e a gente decorar, a gente não vai decorar, né, ouvir e querer decorar, a gente não vai. Anotar, a gente não dá conta de anotar tudo com detalhes detalhes suficientes para depois escrever, e aí pode até correr o risco da gente escrever errado, não conseguir lembrar o que a gente anotou, né, então é crucial você gravar essa entrevista, né, e o gravador também intimida um pouco a pessoa, né, porque ela fala, vou gravar, e pronto, aí depois que começa a gravar, a pessoa vira outra coisa, vira um robozinho, né, então como é que a gente faz para poder quebrar esse gelo? Então a gente vai estar lá, a gente vai estar preparado, a gente sabe o que a gente vai perguntar, a gente sabe as informações que a gente quer obter, né, desse entrevistado, então a gente tem as perguntas ali, a gente quer saber os detalhes, então é muito importante que você pense em umas perguntas que traga detalhes, né, para aquelas cenas, que traga datas, que traga as informações que você não tem, que fale das partes positivas e também negativas, de repente, do episódio, porque às vezes a gente quer contar a história e a história em questão que essa pessoa lembra pode não ter sido muito positiva, pode ser que essa pessoa tenha que falar alguma coisa negativa ou não tão positiva assim, né, a respeito daquele entrevistado. Então, como é que você vai lidar com isso, né? Como é que você vai fazer, né? Então, gente, a ideia é você chegar já realmente assim, jogar limpo com essa pessoa, chegar já um pouco assim neutro e dizer assim, olha, eu sei que a gente vai estar falando sobre essa história, né, que essa história de repente ela pode aí trazer, né, umas lembranças para você que não são muito agradáveis, eu estou gravando, mas porque senão eu esqueço, mas isso daqui é só entre nós, é um documento entre nós, né, se tiver alguma coisa que você depois queira que eu não coloque, é só você me falar, porque realmente, né, gente, qualquer entrevista, isso a gente faz também na imprensa, né? A gente vai entrevistar, vai pedir para a pessoa contar tudo que ela lembra, né? Mas às vezes pode ser que depois essa pessoa se arrependa, né? Então é muito delicado essa parte, né? Ainda mais quando a gente fala assim da publicação de um livro oficial, né? Porque vai ficar para sempre registrado. Então, assim, é claro que uma vez que a pessoa autoriza, né? Que você pode até, inclusive, se você estiver fazendo esse livro, né? E estiver com medo de que depois essa pessoa se arrependa e não queira ter falado o que ela falou, você até pode pedir no começo da gravação e falar assim, olha, você autoriza que eu utilize esses áudios para poder escrever o livro, né? Aí a
pessoa fala sim, autoriza, você pede para a pessoa falar o nome dela, né? E aí, assim, isso é uma prova que você vai ter de que essa pessoa, né, permitiu, autorizou que você utilize para publicação do livro, né? Então, mas mesmo assim, então para que você obtenha, né, dela essas informações, é muito importante que você consiga conduzir depois disso de uma maneira suave essa conversa, né? E ir falando, olha, eu sei, né, se você aí qual que é uma outra característica que o entrevistador tem? Ele tem um olhar aguçado. Então, assim, ele tá ali observando o que essa pessoa tá falando e como que essa pessoa tá agindo, ele vai perceber quando essa pessoa tá querendo omitir ou tá querendo não falar determinado assunto. Ou quando essa pessoa está prolongando demais num assunto que não interessa, né? Porque às vezes a pessoa começa a contar historinhas que, nossa, da morte da bezerra lá, que você não está interessado, que não vai acrescentar nada para o livro. Às vezes você tem um tempo ali cronometrado para fazer essa entrevista, né? É importante que essa entrevista também não dure uma eternidade, porque as duas pessoas vão começar a ficar cansadas, né? Então a gente recomenda aí, né, que a gente consiga, né, fazer essa entrevista num espaço, num período de tempo ali que dê para ambos terem energia para poder falar do assunto, né? Então não tem um tempo mínimo nem máximo, né, obviamente, mas geralmente, né, em torno de 1 hora, meia hora, 1 hora, 2 horas, aí é uma boa, né, margem para a gente conseguir falar bastante. Então, de repente, às vezes, uma meia hora, 40 minutos, a gente consegue tudo que a gente queria, né, às vezes até menos, mas na maioria das vezes a gente precisa ali de 1 hora, 1 hora e pouco, né, às vezes até 2 horas para conseguir recuperar, de repente, muitas dessas histórias, né, mas não tem regra. Às vezes, para escrever um livro, a gente precisa falar com uma mesma pessoa muitas horas seguidas e a gente vai ter que marcar outras entrevistas, tá, gente? Então, não tem regra. Tá? Mas ao longo dessa entrevista, você que é o entrevistador, você vai ter uma postura de você ir conduzindo. Então, assim, para você conseguir tirar, né, as informações, você vai ter que ter simpatia, mostrar interesse pelo que a pessoa está falando, né? Nossa, sério, mas me conta mais então, né? Porque a gente, como em qualquer conversa, se você for muito seco, essa pessoa, de repente, ela vai ser seca também. Então, vai depender de você dar um ritmo para essa entrevista, né? Então, demonstrar interesse pelo que a pessoa está falando, lembrar que quem é o entrevistado é a pessoa, não é você. Então, enquanto a pessoa está falando, você não fala, você só ouve, né? Às vezes, se a pessoa falou alguma coisa e você quer fazer uma pergunta e ela demora muito para poder dar um espaço para você falar, não é legal ficar interrompendo a pessoa, mas às vezes pode ser necessário, então você tem que encontrar, é que nem numa conversa, às vezes você está no telefone ali, que você está querendo fazer uma pergunta e a pessoa não para de falar, e você tem que encontrar o melhor momento para fazer a pergunta, é a mesma coisa, tá, gente? Aí você faz o quê? Olha, desculpa te interromper, eu sei que você está avançando sobre esse assunto, a gente volta para essa história onde você parou, mas é que eu queria fazer uma pergunta daquela informação que você deu lá atrás, você poderia detalhar um pouco mais para mim o que você quis dizer? E aí você vai conduzindo, porque senão a pessoa vai se perder e vai começar a falar de um assunto que você não tem mais interesse, né? Aí se você vê que a pessoa está falando muito só positivo, que está escondendo alguns fatores que talvez possam não ser tão positivos assim com relação à história, mas que você precisa que ela fale, né? Você vai ter que também usar do seu jogo de cintura ali, de entrevistador, e falar, olha, eu sei, né, que eu tô percebendo, né, que você está falando aqui só coisas boas, mas não teve nada que tenha acontecido nesse momento ali, que tenha ficado um pouco, assim, desconcertante naquele dia, ou, não tinha nada daquela pessoa que às vezes incomodava um pouquinho. Pode ficar tranquilo, porque assim, a gente sabe, né, que todo mundo é ser humano, então a gente não vai ficar fazendo aqui, né, só como se fosse, assim, né, um livro de chapada, né? Você dá enfim, uma voltinha ali para que a pessoa se solte e fale alguns detalhes, né? E aí, gente, vai também de você sentir até que ponto, né, que aquilo que a pessoa está falando, às vezes também a gente não quer denegrir a imagem de ninguém. Então, assim, tem sempre um limiar muito importante, né, da postura do entrevistador, que é entender até que ponto que aquilo que a pessoa está falando é uma lembrança que também não tem às vezes a pessoa também começa a fazer o oposto, né, começa a falar muito mal, começa só a ver o lado negativo, e você está começando a entender que ali tem algum detalhe, né, que de repente alguma coisa entre aquelas duas pessoas que faz com que essas lembranças não estejam tão boas. Então você sempre vai ter que entender e filtrar e ver qual que é o seu limite, né? Porque na hora que você for escrever o livro, você não vai de repente colocar tudo que a pessoa falou, né? Você vai encontrar ali as informações que realmente são essenciais para poder reconstruir aquela história. E é por isso que de repente a gente ouve mais pessoas, né? Se com relação à nossa própria história, é até um pouco mais fácil, porque a gente consegue ter aí a gente domina
domina um pouco mais, né, os assuntos e os episódios. Mas às vezes quando é de uma história de uma outra pessoa, a gente precisa ter esse senso crítico, né, porque a gente não vai também publicar nada que vai denegrir a imagem de ninguém, nada que seja muito exagerado, que a gente não tenha provas, a gente nem pode, né, se por exemplo alguém fizer uma acusação, já até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o que a gente não pode cometer no nosso livro, que são os crimes de calúnia, injúria e difamação, né, então falar mal de alguém, mentir, falando que a pessoa fez uma coisa sendo que ela não fez, né, essas coisas, gente, elas podem inclusive ser consideradas um crime, né, enfim, que a gente não quer isso com o nosso livro. Então, tudo tem que ser muito bem ponderado antes de ser publicado. Então, por mais que esteja gravado, você tem que tomar cuidado com esses detalhes, né? Então, o entrevistador, ele tem essa postura, né, de curiosidade, né, ele conduz. Então, quando a pessoa está se enrolando muito, ele opa, vamos por aqui, né, ele vai parando, ele vai interrompendo, ele faz as perguntas, pede precisões, pede datas, você poderia descrever melhor essa cena, você lembra exatamente quando é que foi, porque, eu não estou muito lembrado, né, então, até você conseguir todas as informações que você precisa, né, e sempre ponderando, né, que aquela pessoa é um ser humano, as memórias dela também podem ser afetadas, ela também pode não ter falado tudo que ela lembra, né? E é muito importante que você, com o seu senso crítico, depois selecione as informações para ser publicadas, aquelas que são relevantes para a história, nem para puxar a sardinha para um lado e nem para também denegrir a imagem da pessoa, né? E você tem a responsabilidade como autor de tudo que você publica, né? Então, por isso que é importante você gravar, mas também ter responsabilidade, né? Porque a gente está querendo aí reconstituir uma história, né, de uma maneira que a gente consiga chegar ali mais ou menos no que seja mais factível possível. Uma coisa que também é impossível, né, gente? Todas as pessoas que trabalham, né, com histórias, reconstituição de histórias, seja biografia, sejam autobiografias, sejam livros reportagens, a gente sabe, né, que existe ali a impossibilidade da gente chegar exatamente à realidade como ela realmente foi, porque já passou, tudo os fatos estão nas memórias das pessoas, né? Então, por isso que a gente entrevista bastante pessoas sobre uma mesma situação, para tentar chegar a um ponto um pouco mais factível, né? Sempre com muita responsabilidade. Então é isso, gente. Espero ter te ajudado para sua entrevista. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui, né? E não se esqueça, a gente sempre com muita responsabilidade. A gente não quer sair publicando aí livros para denegrir a imagem de ninguém, mas também nem para ficar enaltecendo sem necessidade, tá bom? A ideia é a gente trazer um livro, né, com a história realmente mais fidedigna possível, né, para que as pessoas que forem ler consigam ter uma ideia aí de como que esses fatos aconteceram, tá bom? Muito obrigada. Se você gostou, peço para você curtir aí o vídeo, comentar, seguir a página, reforço o pedido, ajuda muito o canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Obrigada pela sua audiência.